O cessar-fogo por parte do governo israelense não é verdadeiro. Nunca foi. Nas primeiras horas que deveria vigorar o acerto, Israel atacou uma ONG que servia comida para os refugiados libaneses, ao mesmo tempo que continuou atacando a Cisjordânia e Gaza e a Síria. Então, o Hezbollah e o próprio exército libanês denunciou por algumas vezes que o cessar-fogo estava sendo violado continuamente por Israel. E isso aconteceu por 2 dias consecutivos, culminando com a resposta do Hezbollah. É óbvio que Israel está em franca operação na região. Israel continua bombardeando a Síria. Israel é parte da ação terrorista na Síria. Israel continua perseguindo a população civil palestina e libanesa. Contudo, Israel está muito distante de uma vitória militar, seja contra o Hamas, seja contra a resistência palestina nos territórios ocupados, seja contra a resistência libanesa no sul do Líbano. O que Israel tem feito são operações de vingança, operações de extermínio, de massacre, que têm o alvo preferencial a sua população civil. Israel sabe que há uma articulação da resistência árabe, persa na região e tenta evitar que os países do Oriente Médio se organizem, né? Se integrem a partir de uma nova ordem política, econômica e social. Então, Israel está numa operação de expansão das suas forças, expansão do seu poderio militar e, obviamente, uma guerra fratricida contra a população árabe, que é sua vizinha. Então, esse cessar-fogo, primeiro, é um grande engodo, porque Israel continua com tropas dentro do Líbano e continua com tropas nos territórios ocupados e em franca expansão dos assentamentos ilegais, ao mesmo tempo que continua apoiando os terroristas dentro da Síria. Então, Israel precisa retornar para suas fronteiras, precisa obedecer todos os acordos sagrados pela ONU, precisa se recolher aos seus territórios de 1967, para que a gente possa acreditar que há, por parte de Israel, uma conversa honesta para se falar em paz e instabilidade da região. Essa Israel opera com um apoio irrestrito da Casa Branca e da OTAN, a nível de informações, armamentos, o que tem de melhor, enquanto os 3 países, França, Inglaterra e Estados Unidos, do Conselho de Segurança, continuarem apoiando e instigando Israel a esse tipo de ação, nós não teremos paz. Paz será uma mentira, uma retórica na região. Professor, em relação a Gaza, como é que você também tem acompanhado os conflitos por lá? Porque a gente discute muito agora essa questão com o Hezbollah, mas a gente também tem uma grande preocupação com a continuidade, com os ataques contra o povo palestino, com o Hamas. Como é que você tem acompanhado, professor, os últimos dias, o conflito também entre Israel e Gaza? Israel mostrou a sua incompetência na área militar para derrotar o Hamas e libertar os reféns. Israel não conseguiu fazer isso. Pelo contrário, em alguns ataques, Israel matou o seu próprio povo, que era mantido como refém. Ao não conseguir derrotar o Hamas numa guerra a todo terreno, numa guerra assimétrica, Israel partiu para o extermínio da população civil de Gaza e da estrutura civil de Gaza. E o que nós estamos vendo é, no pleno século XXI, um massacre, um genocídio sistemático de Gaza, principalmente nas chamadas áreas seguras e no norte de Gaza, onde Israel determinou que vai massacrar o povo palestino, vai exterminar o povo palestino e pretende ocupar essas regiões na faixa de Gaza. Óbvio que isso também não vai garantir paz para Israel e vai assegurar mais tormentos para o povo palestino. Então, em Gaza, a situação vai continuar se deteriorando até que a comunidade internacional tome uma atitude severa contra Israel, que tem que ser o isolamento completo de Israel. Israel já é um pária internacional no âmbito das relações diplomáticas, mas tem que ser isolado definitivamente. Isso passa,
obviamente, pelos países da OTAN em deixarem de apoiar essa Israel. E nós precisamos também que as forças políticas de Tel Aviv se conscientizem que esse papel não garantirá paz para Israel, porque a resistência palestina vai continuar existindo e tende a recrudescer todo esse massacre. É um equívoco achar que o massacre em Gaza vai pacificar, que vai adoçar a vida dos palestinos e que eles vão se intimidar com isso. São mais de 70 anos de resistência, eles vão continuar resistindo, e a resistência palestina é justa, mas, obviamente, isso vai desencadear um processo infindável de violência. Então, esse governo israelense ele é um governo genocida, obtuso. Netanyahu usa os mesmos métodos de Hitler. Então fica difícil todo e qualquer diálogo, qualquer atitude diplomática no âmbito da concórdia e da honestidade. E aí é preciso que a comunidade internacional intervenha e tome uma atitude drástica contra Israel. Caso contrário, nós vamos continuar vendo essas cenas terríveis que Israel produz diariamente nos territórios ocupados. Professor, nesse sentido, o governo agora, então, do presidente eleito Donald Trump pode trazer alguma mudança nesse cenário? Porque a gente sabe que Israel tem um forte apoio dos Estados Unidos. Como é que você também, qual que é a sua expectativa a partir de janeiro, então, do ano que vem, quando Donald Trump assume o comando dos Estados Unidos, está de volta, né, à Casa Branca? Os sinais advindos dos republicanos e de Donald Trump não são positivos. Eu não acho que a eleição de Donald Trump vai levar a alguma mudança positiva para a população árabe, palestina, libanesa, persa. Não acredito. Pelo contrário, Donald Trump tem por predileção apoiar esse expansionismo sionista, tem muitos contatos com esses setores fundamentalistas e radicais de Israel. Pode ser que eu me engane, eu torço estar enganado, mas eu acho que a figura de Donald Trump ela põe mais lenha na fogueira. Donald Trump é uma figura extremamente obtusa, é uma figura ligada ao sionismo, e eu acho que nós teremos muita dificuldade nos próximos 4 anos no Oriente Médio com Donald Trump à frente da Casa Branca. Não que ele seja muito pior do que foram as administrações dos democratas, mas há uma convicção por parte dele e do seu grupo de que os árabes são inimigos e que o diálogo tem que ser menor ainda do que já é. Então, os sinais não são positivos.